Abramos a santa palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo de número 1. Eu vou continuar a exposição começada na semana passada. Semana passada eu comecei a expor, desde o versículo 1 até o versículo de número 7. Nós vamos hoje agora do versículo de número 8 até o versículo de número 10. Celular no modo avião. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler o texto de 8 até o versículo de número 10. Quem encontrou pode dizer amém. Quem não encontrou pode ler ali também. Vamos ler juntos numa só voz, assim diz a palavra do Senhor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Dá glória ao nome de Jesus, Pai. Pai, a unida do Senhor, Pai. Se alguma coisa boa tem acontecido aqui, é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. E é por causa dele que nós damos a Ti toda a glória, Pai. Pai, eu quero, enquanto prego, Te adorar, ter comunhão contigo. E peço isso pelo rebanho, que enquanto ouve, o rebanho Te adora. Te adore e tenha comunhão contigo. Enche-nos do Espírito Santo. Faz de nós, Deus, uma igreja exponencial, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Semana passada, amados irmãos, neste culto vespertino, eu preguei nos primeiros versículos desta carta sobre o tema Uma Igreja Inesquecível. E nós trabalhamos que uma igreja inesquecível é uma igreja digna de imitação, digna de recordação, é uma igreja eleita e uma igreja imitadora. Hoje nós vamos continuar a exposição da carta. É muito importante que você se lembre que o apóstolo Paulo está agora na cidade de Corinto, no final da sua segunda viagem missionária. Depois de plantar a igreja de Tessalônica em 3 fins de semana de pregação poderosíssima, num avivamento incomparável. Paulo é obrigado a sair dali porque é perseguido por causa do evangelho. Os judeus de Tessalônica o perseguem de novo em Bereia, onde ele pregou e foi ouvido com avidez por pessoas que consultavam as Sagradas Escrituras. Depois ele vai para Atenas e depois de uma viagem de mais de 500 quilômetros, ele vai então para Acaia. A Grécia era composta das províncias da Macedônia e da Acaia. Tessalônica está na Macedônia, Corinto está na Acaia. E Paulo escreve da Acaia para fortalecer a fé desses irmãos, mas também para louvar a Deus pelo fruto que aquela igreja está dando. E ao olhar para esse texto, nessa noite, Paulo diz para mim e para você que a igreja de Tessalônica é uma igreja exponencial. E a minha oração é que a igreja presbiteriana unida seja uma igreja exponencial. Para ser uma igreja exponencial, você tem que ser um crente exponencial. Diga para o seu irmão, boa noite. Fala para ele, boa noite. Acorde nesse frio. Hein? Fala para ele que Deus faça de você um cristão exponencial. Amém. Uma igreja exponencial, em primeiro lugar, é uma igreja proclamadora. Uma igreja exponencial é uma igreja proclamadora. Versículo de número 8, vamos ler todos de novo? 1, 2, 3, com alegria. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo pregou naquela igreja, irmãos, houve um grande avivamento. Vocês se lembram que ele fala da operosidade da fé deles, da abnegação do amor deles, da firmeza da esperança. E quando ele saiu dali, o Espírito Santo impactou aquela igreja de uma maneira tão poderosa, que os crentes daquela igreja saíram pregando.
E voltaram para pregar lá em Filipos, onde ele já tinha pregado na Macedônia. Passaram, pregaram em Bereia, foram para Atenas e chegaram pregando até Corinto. Imediatamente aquela igreja não só se tornou uma igreja de meros membros esquentadores de banco, mas todos eles, no lugar de ser somente crentes bancários, se tornaram crentes evangelistas, trabalhadores envolvidos na obra do Senhor. O apóstolo nos diz que a palavra de Deus repercutiu da igreja de Tessalônica, não só na Macedônia, mas também na Caia, e não só naquelas províncias da Grécia, por outros países eles já estavam pregando o evangelho. Ele diz: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E ele diz: e nem somos nós que estamos falando, não somos nós os pregadores que estamos dizendo o que aconteceu aí. As próprias pessoas estão contando para nós, de maneira que nós não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo diz para mim e para você que uma igreja exponencial é uma igreja proclamadora, em que cada homem, em que cada mulher se torna uma testemunha viva de Jesus, em que cada crente se torna um evangelista, um sacerdote, um missionário, alguém que se levanta para dizer para todos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Minha oração é que nossa igreja se torne uma igreja exponencial, uma igreja proclamadora, uma igreja em que todos os membros se levantem para pregar o evangelho e ganhar almas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu vi algo parecido, irmãos, de Santiago. Quando nós ali estivemos, os jovens das igrejas evangélicas do setor Oriente começaram a ter um despertamento espiritual. Eu fui pastor no setor Oriente de Santiago do Chile, a região nobre de Santiago. Naquela época, amados irmãos, havia somente 3% de cristãos protestantes e evangélicos ali. A classe nobre chilena era dominada pelo movimento da Opus Dei. O prefeito de Santiago era Opus Dei, o presidente tinha influência da Opus Dei, e ser protestante e ser evangélico era coisa da ralé, era algo mal visto. Tanto é que no setor mais nobre da cidade só havia 4% de pessoas que eram evangélicos. E os jovens daquela igreja, eu era um pastor jovem também junto com eles, tinha 22, 23 anos, começaram a se reunir para orar. Então, a igreja anglicana no Chile é cheia de pastores reformados, porque o seminário anglicano da Austrália é calvinista. Então, se juntavam ali os anglicanos, nós os presbiterianos, os da Aliança Cristã e Missionária, também os da Assembleia de Deus e os batistas. E eles criaram um movimento chamado Um em Cristo. E o movimento influenciou os pastores. De maneira que nós, pastores de todas as igrejas evangélicas, nos juntávamos para fazer 2 cultos por ano. E fizemos isso durante 3 anos. E eu gostaria de dizer para você, então, que nós fizemos 4 cultos no ano, 2 por ano, 6 cultos. Destes 6 cultos, ainda que eu fosse brasileiro e o único presbiteriano, eu fui o pregador de 4 deles. Nós fizemos eventos maravilhosos, fizemos um evento no Cerro Santa Lucia, com equipes de louvor, os outros faziam louvor muito bem, eles deixavam, deixa a palavra para o presbiteriano. E nós pregávamos, e foi um tempo de grande despertar espiritual e avivamento nas igrejas daquela região. Foi um tempo de visitação da graça de Deus. Eu preguei, irmãos, em todas as igrejas evangélicas do setor Oriente. Todas. E em outras igrejas de Santiago. E aconteceu que naquela época, pela visitação da graça de Deus, os jovens começaram a criar um movimento chamado MOU, Misión Oriente Urbano. E eles mesmos organizaram isso. Havia um congresso dos jovens de todas as igrejas protestantes e evangélicas no colégio luterano. Sempre nas férias do meio do ano. E também no início do ano. Eles se reuniam uma semana. Convidavam os pregadores que queriam ouvir. Eu sempre tive o privilégio de ser um desses pregadores. E nós fazíamos ali um congresso toda manhã. Pregávamos a palavra, os pastores com jovens, mais de 1000 jovens. À tarde, aqueles jovens saíam para evangelizar na rua. Eu nunca vi nada parecido depois daquilo. Eles saíam, paravam nos semáforos, dividiam a cidade, e de repente o semáforo parava 2, 3 minutos. Então, eles entravam no semáforo, faziam encenação da crucificação de Cristo, alguém batendo em Jesus, cuspindo nele, ele era crucificado, morria e ressuscitava, e depois eles colocavam um cartaz chamando as pessoas a receberem a Cristo. Eles faziam na rua estações de oração, colocavam um banquinho, quem passasse na rua, os jovens oravam pela pessoa na rua. Mas o momento mais impactante era no último dia, no Passeio Ahumada, né? A principal rua do centro de Santiago. 1000 jovens
cantando, enciende uma luz. Ou então cantando, sei que és tu fidelidade, que leva minha vida mais. Todos com um polerona amarillo, uma blusa de frio amarelona, assim, cheguei, a mais cheguei que você imaginar. Escrito assim, Jesus Cristo te amou. E eles cantando, porque Ele vive, puedo crer en Él mañana, porque Ele vive. A televisão do Chile filmava, aquilo gerou uma comoção em Santiago, nos anos que aconteceu. Que bonito é ver uma igreja que deixa de olhar para o seu próprio umbigo e resolve se mover para a glória de Deus. O mesmo Deus que atuou naquela época no Chile é o mesmo Deus que atua aqui hoje. Por que não, pastor Alexandre? Está o desafio, juntar 1000 jovens aqui, no meio do ano, para fazer um rebuliço na cidade de São Paulo. Amém? Que Deus nos visite com graça, que você entenda que a missão de pregar o Evangelho não é só dos pastores, não é só dos presbíteros, não é só dos diáconos, é sua. Os pecadores só virão a Cristo se você disser para eles o quanto Deus amou ao mundo, a ponto de dar seu único filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Hoje o Senhor está desafiando você a parar de olhar somente para o seu próprio umbigo e para dizer para o mundo inteiro o quanto Jesus te amou e que privilégio você tem ao dedicar a sua vida por Ele. Que Deus faça de nós verdadeiros evangelistas. Amém, meu irmão? Que você nessa noite, ao ouvir o chamado do Espírito Santo, diga assim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Eu quero pregar o teu Evangelho. Eu quero ganhar almas. Eu quero ser uma bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Senhor está chamando a Unida para fazer parte de algo grandioso na cidade de São Paulo. O Senhor está chamando você. Qual vai ser a sua resposta? Que nós digamos como Isaías, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém? Que você diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer obedecer ao Senhor, repita comigo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me em nome de Jesus. Amém. Uma igreja exponencial é uma igreja proclamadora. Mas o nosso texto nos diz, em segundo lugar, nesta noite, que uma igreja exponencial, além de ser uma igreja proclamadora, é uma igreja transformada. Uma igreja exponencial é uma igreja transformada. Versículo de número 9. Vamos ler todos juntos, versículo de número 9. 1, 2, 3. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, isso é maravilhoso. Paulo está contando para o pessoal de Tessalônica o seguinte, gente, eu não preciso dizer o que eu fiz aí no meio de vocês, não. Eu não preciso estar dizendo, olha aqui o resultado do meu ministério. Eu não estou falando nada. As pessoas das outras igrejas estão vendo a obra poderosa que Deus está realizando na vida de vocês, e elas mesmas chegam dizendo para nós, pastor, o que foi que aconteceu naquele lugar? O senhor, junto com o pastor Silas, junto com o pastor Timóteo, foram ali, e Deus produziu um avivamento naquele lugar. Que crentes intrépidos, esses crentes de Tessalônica, eles não têm vergonha de Jesus. Se deixarem, eles levam tapa na cara, estão dispostos a ir à cadeia, serem apedrejados e até morrerem. Pastor, que coisa gloriosa, que ministério abençoado. Como o pastor Paulo, Deus derramou o Espírito Santo no seu ministério ali em Tessalônica. É isso que Paulo está dizendo. Eles mesmos, no tocante a nós, nos proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E aí Paulo diz o que eles contam. Eles contam que houve uma transformação sobrenatural na vida deles. Eles abandonaram a idolatria, diz o texto, porque deixando os ídolos, vos convertistes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quando Jesus entra de fato na nossa vida, nós deixamos os ídolos.
Mas talvez você me diga, pastor, que é isso? Eu sou protestante, reformado, calvinista de 10ª geração. Eu não tenho ídolos, eu não adoro imagens. Tá bom. Você já mentiu alguma vez para levar vantagem? Você já aumentou alguma história na sua fala para parecer mais inteligente, mais capaz ou mais bonito do que você é? Você já desejou com todas as suas forças ficar rico como primeira meta da sua vida? Você já beijou o chão de uma pessoa que você amava, o chão na qual ela pisava? Já falou assim, não posso viver sem essa pessoa? Você alguma vez já olhou para o espelho e falou assim, você é o cara, velho! Estou tão bonito hoje. Ou vocês, meninas, né? Toma aquele banho, dá aquela arrumada no cabelo, se enche de perfume, olha no espelho. Uau! Hoje eu estou linda de matar! Isso é idolatria. Colocar qualquer coisa no lugar de Jesus. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, nós não devemos idolatrar mais a nossa beleza. Nós não devemos idolatrar as nossas riquezas. Nós não devemos idolatrar o nosso sucesso. Não devemos buscar aplausos de pessoas, porque Cristo entra na nossa vida e Ele preenche o vazio que há no nosso coração. Muito bem disseram Blaise Pascal e Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, grande literato russo, autor dos Irmãos Karamazov e outros livros, diz que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E, portanto, somente Deus pode preenchê-lo. Blaise Pascal, físico, cientista, matemático francês, diz que no peito do homem há um buraco do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse buraco. Então, quando você entende o vazio da sua alma e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele vem e preenche. E imediatamente você pode deixar os ídolos. E quando você deixa os ídolos, a consequência natural é que você se converte a Deus. Você para de viver para si mesmo. Você começa a viver para Jesus. Você começa a ter comunhão viva e pessoal com o Filho de Deus. Você já parou para pensar que agora você de fato pertence ao Senhor? Que você é amigo íntimo do Senhor Jesus? Que você fala com Deus eterno quando dobra os joelhos na sua casa? E você pode viver uma vida vazia de você mesmo e cheia do Espírito Santo de Deus? Você parou para pensar que agora você não vive mais para a sua própria glória? E você não tem mais a pressão de mostrar que se desempenha muito bem diante das pessoas? Porque o seu auditório é de um só e o seu objetivo é agradar aquele que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário em seu lugar? Quando você se converte a Deus, você para de viver para coisas secundárias. Você começa a viver para servir o Deus vivo e verdadeiro, como diz o texto. Ontem, na mensagem que eu preguei para o nosso conselho, como ser um servo fiel, na parábola dos talentos, o texto diz que o servo fiel reconhece a generosidade de Deus, ele multiplica os seus talentos, mas ele busca agradar somente a Deus. E quando a gente abandona os ídolos e se converte ao Deus vivo, verdadeiro, nós esperamos ouvir a palavra de um só. Aquele que vai dizer para você, muito bem, muito bem, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entra na alegria do seu Senhor. Não importa agradar a ninguém mais.
apesar da nossa maldade, do nosso pecado, por causa da graça que superabundou nas nossas vidas. No último dia, se você for de Jesus e viver para Ele, imagine Jessé, o Senhor olhar no seu olho e dizer: muito bem, Jessé, você foi meu servo, bom e fiel. Uau, que maravilha ouvir Jesus dizer isso. Pare de viver para você mesmo. Abandone a idolatria. Creia no Senhor. Peça ao Espírito Santo que te converta ao Deus vivo e verdadeiro. Experimentando essa real conversão, agora você vai viver para servir o Deus vivo e verdadeiro. O que precisa mudar na sua vida? Hoje nós ouvimos uma mensagem no qual Jesus perdoa uma adúltera. E no final ele diz a ela: vai e não peques mais. A igreja de Tessalônica experimentou uma grande transformação. Que pecado você tem guardado escondido? Que pecado acontece só quando você está sozinho? O que vai na sua alma? Ou quando você está, infelizmente, junto com a sua namorada, o seu namoro é santo? É um namoro que glorifica a Deus? Há muitos jovens cristãos que esqueceram as Escrituras. E eles acham que o seu namoro tem que ter imposição de mãos, né? Bota a mão para todo lado assim, ó. Misericórdia. Quando a gente tem Jesus, a gente tem que tomar cuidado até com o tipo de beijo que a gente dá. Porque se for botar fogo demais, pode ser o fogo do capeta. Pode ser o fogo do inferno. O que precisa mudar na sua vida? Nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento, a viver uma vida piedosa. Que o Senhor transforme a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma igreja exponencial é uma igreja proclamadora, é uma igreja transformada. Nós temos que mudar, irmãos. Não dá para nós vivermos praticando os mesmos pecados de 5 anos atrás. Não dá para nós vivermos com os mesmos erros de 10 anos atrás. Não dá para ter o estupim curto da mesma época que você se converteu. Não dá. Se Jesus entrou na sua vida, a sua vida tem que mudar. Você não pode permanecer do jeito que você estava. Jesus entrou na sua vida? Confesse hoje os seus pecados. Que Deus te dê a bênção de viver uma vida transformada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus faça de nós cristãos exponenciais. Que Deus faça desta igreja uma igreja exponencial. Você tem sido um cristão exponencial para a glória de Jesus. Uma igreja exponencial é uma igreja proclamadora. Uma igreja exponencial é uma igreja transformada. Mas uma igreja exponencial é uma igreja esperançosa. Uma igreja exponencial é uma igreja esperançosa. Vou repetir comigo? Uma igreja exponencial é uma igreja esperançosa. Vamos ler o versículo de número 10. Eu leio uma vez a igreja a segunda vez. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vocês. E para aguardardes do céu o seu
Senhor Jesus, no seu sermão escatológico, disse que aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo o olho verá. E quando aparecer nos céus o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. É por isso que nós cantávamos aquele hino antigo. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus voltará. Para aqueles que não têm Cristo, esse vai ser o pior dia da história. A Bíblia nos diz que os reis das nações, os príncipes, as autoridades, vão dizer para os montes: montes, caí sobre nós, matem-nos e estraçalhem-nos, porque agora chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá resistir à sua ira? Para quem não tem Cristo, o dia do retorno de Jesus vai ser o pior dia, porque é o começo do fim, o começo de uma eternidade recebendo a ira do Deus eterno contra o pecado. Mas para mim e para você, vai ser o começo de uma bem-aventurança. A Bíblia diz que vai descer a nova Jerusalém, ataviada dos céus, como noiva para o Cordeiro. E todo mundo vai dizer: eis que Deus mesmo habitará com os homens, porque Ele habitará com o seu povo e eles serão povos de Deus. Apocalipse 21 diz que lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Senhor dirá: eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, nós estaremos com Jesus. Nós veremos ao Senhor face a face. Me lembro, como se fosse hoje, a minha vovó na cozinha, fazendo pão de queijo, ou cantando, lavando a louça. Face a face, quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Ele vai olhar nos meus olhos, ele vai dizer: pode entrar, meu filho, nas moradas eternas que eu preparei para você. Eu não sei, Timóteo, se eu vou conseguir olhar naqueles olhos de chamas de fogo. Não sei se eu vou poder chegar perto dele. Mas se eu puder, eu quero cair de joelhos, beijar aqueles pés que brilham como bronze polido e dizer para ele: Jesus amado, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque o Senhor me amou. Deu sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Talvez você enfrente uma grande desilusão hoje. Talvez você passe por um grande momento de angústia. Mas o fim ainda não chegou. Você ainda não chegou em casa. A história não acabou. Você verá o Rei. Você estará na presença do Rei. Aguarde dos céus o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele vai nos livrar da ira vindoura. Nós passaremos toda a eternidade na sua presença. Se você quer ter essa certeza que eu tenho, você precisa hoje se arrepender dos seus pecados. Dizer: Deus, me perdoe dessa vida hipócrita que eu tenho vivido. Eu hoje me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo como meu único Senhor e Salvador.
Nesse momento, Deus te declara justo no tribunal dele. Nesse momento, Ele te adota. E agora você vive como os Tessalonicenses, para aguardar dos céus a vinda do Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos e vai te livrar da ira vindoura. Você está cheio de esperança para poder se encontrar com o Senhor Jesus? Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você tem sido? Você fala do seu Senhor Jesus? Você vive uma vida transformada para a glória de Jesus? Você anela o dia que você vai se encontrar com o Senhor Jesus. Hoje o Senhor está dizendo: Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, eu quero fazer de você uma igreja exponencial. Levante-se para pregar o meu evangelho. Eu transformo a tua vida. Viva como se este dia fosse o teu último dia, porque você tem a esperança de me encontrar na glória. Que Deus faça de você um cristão exponencial, que prega o evangelho, que é transformado, que deseja se encontrar com Cristo. Que Deus faça desta igreja uma igreja exponencial, que é uma igreja proclamadora, transformada e esperançosa, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém!